Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa receber as próximas notificações e acompanhar também o nosso trabalho, inclusive lá na igreja. Bom, eu estou um tanto quanto indignado, né? Porque antes eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Veja, eu postei um vídeo no meu canal, na minha página do Facebook, de um médico que ele estava dando uma entrevista no Pânico, e ele explicando que o problema da vacina, da imposição, né, dando dados, né, falando cientificamente e expressando aquilo que ele achava em relação a essa questão, que não pode ser obrigatório e que não há uma segurança, porque principalmente eficácia, né? Inclusive atrelado a isso, o Dr. Anthony Wu, que é um especialista, né, também na área, ele fala que muitas pessoas passaram pelo vírus, não tiveram nenhum tipo de manifestação da doença e assim por diante. Então eles criaram os anticorpos necessários para combater o vírus. Então você não pode, para essas pessoas principalmente, jogar uma carga viral novamente sobre o corpo delas, porque a vacina é feita em função do vírus, né? Porque ela pode ter problema, inclusive os problemas atrelados à doença, a vacina, pode ser piores do que a própria doença em si, né? E isso já foi comprovado, já aconteceu com outras doenças. Inclusive ele fala sobre a doença, se não me engano, da gripe suína, que a vacina os efeitos da vacina foram piores do que a própria doença em si, né? Então são dados. Agora é óbvio que de repente vai ter um médico que diz que não, que tem que isso, aquilo outro. Mas veja só, eu quero só mostrar para vocês aqui, ó. Informação falsa. As mesmas informações foram conferidas por verificadores de fatos independentes em outra publicação. Agora a questão é, que outra publicação? Com base em quê? Onde está a falsidade da notícia em si? Aí o que acontece? Vem um verificador de fatos, essas agências de fact-check, falam que a notícia ou a informação que você está passando é falsa, carimbam como se fosse, porque fake news nada mais é, irmãos, do que um nome bonito para falar que é mentira. Mas se eu eventualmente pregar isso aqui e alguém vier, um vídeo meu viralizar, e essa agência vem e carimba falso, mas isso aqui é mentira? Porque o texto está dizendo que, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E ele está dando dados. O próprio Anthony Wu, ele dá dados estatísticos para demonstrar que isso pode ser um problema muito sério, talvez pior do que a própria doença em si para algumas pessoas. E que, inclusive, a fase número 1, ela não foi realizada, que é quando a fase que ela é testada em animais. Então, qual é a eficácia e também a segurança dessa questão? Aí vem um médico, se coloca num programa de bastante audiência, passa as suas informações e as suas opiniões. E veja, a Constituição brasileira diz que nós temos a liberdade de expressão vedada ao anonimato. Eu estou na minha página de Facebook, com a minha foto, não sou anônimo, estou passando uma informação de um médico. Não é de um youtuber, não é de um ator, não é de ninguém, é de um médico. E mostrando em função das suas experiências. E aí acontece o seguinte, tem um jornalista chamado Guilherme Fiuza, ele lançou um livro chamado Fake Brasil, a epidemia das falsas verdades, porque essa que é a verdade, irmãos. Ele fez uma postagem dizendo que o STF tirou o poder do presidente em relação a essa doença e veio uma agente de checagem e carimbou, disse que aquilo era uma notícia falsa, uma informação falsa. Mas o STF tirou e ainda obrigou o governo federal a repassar verba para que os estados e municípios pudessem fazer
as suas campanhas de saúde, assim por diante, e que ele não tinha direito a interferir em nada em relação ao planejamento, em relação a essa questão. E aí ele ficou estarrecido, ele falou, peraí, mas houve uma decisão, ele ainda questionou. Agora, quem é que questiona essa agência? Quem é que fala contra? Quem é que pode dizer, não, peraí, isso não é assim, não é dessa forma, então carimba-se mentira e você não tem mais o que fazer. Você não tem como reagir em relação a essa questão. E aí, atrelado a essas questões, se eu nada posso contra a verdade a não ser a favor da verdade, não existe a minha, a sua verdade, existe a verdade, existe o fato em si. O problema é que hoje tudo é relativizado. E veja, atrelado a isso, nós temos essa questão do Papa que fez um acordo político com o governo, o Partido Comunista Chinês. Como que um Papa... Como é que um líder religioso faz um acordo com um partido que, via de regra, são ateus, eles não acreditam em Deus e ainda obrigam o seu povo a adorar o líder máximo do partido, que no caso é o Xi Jinping, que é o que está acontecendo lá. Algumas igrejas só podem ficar abertas se tiver a imagem do Xi Jinping lá. Outras estão sendo obrigadas a colocar uma estátua. Por quê? Ele fez um acordo com o Papa, onde o Papa possibilitou o Partido Comunista Chinês nomear os bispos e cardeais nas igrejas católicas. Atrelado a isso, eles mudaram a palavra de Deus. Eles estão mudando os textos bíblicos. E aí você traz para o nosso tempo, para a nossa realidade, vem um pastor extremamente conhecido dizer que nós temos que atualizar a Bíblia. Então, a grande questão é, a verdade é uma só. A verdade é a palavra de Deus. E os fatos, eles se impõem. A verdade, ela se impõe. Não há como você deturpar. Agora, uma agência vem, fala isso e põe isso, quem é que pode falar contra? Quem é que checa o checador? É como diz o ditado, quem é que vigia o vigia? Então carimba-se mentira e você é passado, começa a ser ridicularizado e você não consegue alcançar. Agora veja, alcançar relevância na internet, assim por diante. Mas eu quero que você pense numa coisa. Tudo isso faz parte de uma guerra. E essa guerra ela é espiritual. O inimigo ele tem ganhado fronte muito intensamente diante da própria igreja. A igreja não pode se acovardar, ela precisa se levantar e falar em favor da verdade. Se isso é um fato, nós não podemos concordar. Se você hoje me perguntar se eu tomaria a vacina, eu diria que não. Eu diria que não. Mas é tão ditatorial que eles estão querendo fazer, que eles estão dizendo agora o seguinte, não, nós não vamos obrigar, porém você terá restrições em toda a sociedade. Você não poderá andar em lugares públicos, você não poderá entrar em comércios, você não poderá viajar e assim por diante. E você será obrigado a andar com uma caderneta de vacina na sua mão, porque o proprietário do estabelecimento vai ser obrigado a cobrar de você. Então é algo para a gente começar a pensar, irmãos, e começar a falar contra, começar a se levantar, falar a verdade, não concordar. Não é porque é o Papa, porque é o pastor fulano, Beltrano, que a gente vai concordar com a mentira e com a imposição de deturpar a verdade que é a palavra de Deus. E aqui no caso, é uma expressão de uma situação grave de saúde, que muitas pessoas podem ter consequências piores do que a própria doença que já se estabeleceu em si. E nós não podemos concordar, simplesmente olhar tudo isso e fazer de conta que não é conosco, porque uma hora isso vai rebater em nós. Isso vai chegar até nós. E tem um livro chamado Deus Estado, do pastor Franklin Ferreira. Tudo o que eles querem é estabelecer o Estado como um Deus sobre a sua vida, onde você não tem direito de reclamar, você não tem direito de questionar, você não tem direito de falar contra, porque se você o fizer, você pode até não ser punido fisicamente, mas vai ser punido de outras formas e tendo restrições muito severas que você não vai poder fazer o que precisa ser feito e viver uma vida de liberdade. E Cristo nos chamou à liberdade. Nós não podemos aceitar isso sobre nós. Pense nisso. Deus abençoe você.